Nosso trabalho é um caso clínico que vai abordar sobre a meningite bacteriana associada à ventriculite piogênica causada pelos Streptococcus intermédios. Nosso grupo é composto pela Ana Cardoso, a Kelly, a Hannah Mel e eu, Maria Eduarda Matos. Oi, meu nome é Ana, e nesse vídeo a gente vai apresentar um caso raro e grave de ventriculite piogênica secundária à meningite bacteriana, que é causada por Streptococcus intermédios. Ao longo dessa apresentação, a gente vai abordar a descrição clínica, microbiológica, diagnóstica e terapêutica desse quadro, com o objetivo de destacar a importância do reconhecimento precoce, da intervenção neurocirúrgica oportuna e da abordagem integrada para um desfecho favorável, mesmo diante de um quadro potencialmente fatal. E antes de nos aprofundarmos no caso específico, é importante entender o que é a meningite e suas causas principais. Bom, a meningite ela é uma inflamação das meninges, que é as membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. As principais causas podem ser divididas em 3 tipos. Bacteriana, que é grave e potencialmente letal. A viral, que é mais comum, mas geralmente mais leve. A fúngica, que envolve pacientes imunossuprimidos. E a meningite bacteriana, que é a mais letal, ela requer um tratamento mais imediato, porque ela pode levar a sérias complicações, como aumento da pressão intracraniana e os riscos de hidrocefalia. Os sintomas típicos da meningite incluem cefaleia intensa, que é dor de cabeça, febre, vômitos, fotofobia, rigidez de nuca e, em casos mais graves, o rebaixamento do nível de consciência. A inflamação das meninges ela resulta numa disfunção da barreira hematoencefálica, o que causa uma inflamação intensa que pode evoluir para condições graves, como aumento da pressão intracraniana, hidrocefalia, que eu tinha comentado no slide anterior, e até mesmo ventriculite piogênica ou abscessos cerebrais. E alguns grupos estão mais vulneráveis ao desenvolvimento dessas complicações. São eles pacientes diabéticos, imunossuprimidos e idosos. Esses grupos eles devem estar especialmente atentos, porque a evolução dessa doença pode ser mais rápida e mais agressiva. Bom, nessa tabela aqui, a gente tem valores típicos de um líquor de um paciente que tem meningite bacteriana. Bom, o diagnóstico da meningite requer urgência e precisão. A punção lobar é feita para análise do líquido cérebro-espinhal e a neuroimagem também é essencial para avaliar a extensão das lesões. Já o tratamento empírico deve ser iniciado de imediato com antibióticos adequados e dexametasona para controlar a inflamação. Bom, em casos graves como o que a gente está apresentando, o uso de dreno ventricular externamente é fundamental. E esse procedimento evita a morte por complicações associadas, como aumento da pressão intracraniana, e permite o controle mais eficaz dessa condição. Vamos iniciar com o caso clínico de um homem de 47 anos, com histórico de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus tipo 2 e com hemoglobina glicada de 7,5%, que indica um controle glicêmico inadequado, e ele também possuía hiperuricemia. Ele apresentou cefaleia intensa há 5 dias e febre nos últimos 2. A evolução clínica incluiu vômitos e rebaixamento do nível de consciência, o que pode indicar um possível comprometimento do sistema nervoso central. No exame físico, a escala de coma de Glasgow foi de E3-V2-M5, o que significa a resposta ocular ao estímulo verbal foi igual a 3, a resposta verbal incompreensível foi igual a 2 e a resposta motora ao estímulo doloroso foi igual a 5. Esse score sugere um comprometimento neurológico moderado a grave. Também havia rigidez na nuca, um sinal de meningismo. Ele também tinha taquicardia e pressão arterial extremamente elevada, de 237 por 128, o que é considerado uma urgência hipertensiva. Bom, falando agora um pouco sobre o agente que causou esse caso clínico, ele foi identificado como Streptococcus intermédios e ele é um coco gram-positivo, anaeróbio facultativo e ele também pertence ao grupo de Streptococcus anginosus. Ele pode ser encontrado na microbiota normal da boca, no TGI, o trato gastrointestinal, e também pode ser encontrado no trato geniturinário. Apesar da presença habitual nessas regiões, ele possui um alto grau de patogenicidade. Ele é especialmente conhecido por formar abscessos cerebrais e hepáticos. Em situações menos comuns, como é esse caso que a gente está vendo, ele pode causar meningite e ventriculite, que são manifestações raras, mas clinicamente muito graves. O Streptococcus médios, ele apresenta muitos fatores de virulência, que podem explicar o potencial para causar essas infecções graves. O primeiro que eu vou citar vai ser a produção de enzimas citotóxicas, e a gente vai destacar aqui a intermedilisina. Ela é uma toxina que lisa as células humanas e favorece a evasão do sistema imunológico. Em segundo, nós temos os polissacarídeos da capa, que vão dificultar a fagocitose. Em terceiro, a gente tem a hialuronidase, que vai quebrar o ácido hialurônico do tecido conjuntivo. Aí, quarto, a gente tem a neuraminidase, que é a enzima que altera as estruturas celulares. E a gente tem também a formação de biofilme, que protege a bactéria. E, por último, a gente tem a capacidade da invasão tecidual, que vai contribuir para a formação de abscessos e de infecções mais profundas. Agora eu vou falar um pouco sobre os dados laboratoriais obtidos no dia da admissão do paciente. Ele apresentava leucocitose de 31.200 leucócitos por microlitro, com 94,5% de neutrófilos. Esse é um padrão típico de infecção bacteriana aguda.
Na proteína C reativa elevada, a gente teve 23,9, que indica uma inflamação intensa. Na glicemia e na hemoglina glicada, de 7,5%, ambos demonstraram a descompensação da diabetes. E na creatinina, sugere um comprometimento da função renal. E agora, já no exame do líquor, observamos alterações compatíveis com a meningite bacteriana, que a pressão da abertura estava maior que 350, então ela está consideravelmente mais aumentada. A gente teve o líquor turvo, a gente teve 11.184 leucócitos por microlitro, sendo 74% de polimorfonucleares, ou seja, neutrófilos. A proteína deu muito elevada e a glicose reduzida. E esses achados, eles reforçam ainda mais o diagnóstico da infecção do sistema nervoso central, o movimento do patógeno agressivo. Agora, fazendo análise da avaliação dos exames realizados com o paciente, a tomografia computadorizada inicial demonstrou aumento dos ventrículos laterais bilaterais, com discreto acúmulo de líquido no ventrículo lateral direito. 2 dias depois, no terceiro dia, o exame físico revelou uma temperatura corporal de 39 graus, indicando febre persistente. Além disso, o nível de consciência havia se deteriorado para uma pontuação na escala de coma de Glasgow de resposta ocular 1, verbal 2, motora 5, em comparação com os achados da admissão do paciente. A tomografia computadorizada de segmento revelou uma progressão rápida do acúmulo de líquido nos ventrículos laterais bilaterais, em relação à imagem inicial. A tomografia de controle realizada no terceiro dia revelou acentuado acúmulo de líquido nos ventrículos laterais bilaterais, apontados pelas setas vermelhas. Embora as hemoculturas e culturas de líquor obtidas na admissão do paciente tenham sido negativas, o Streptococcus intermédios foi isolado na cultura do pus intraventricular. A cepa de Streptococcus intermédios cultivada demonstrou boa sensibilidade a antibióticos beta-lactâmicos. Nenhum fungo foi detectado nas culturas de sangue, líquor e pus intraventricular. O paciente foi diagnosticado com ventriculite piogênica e hidrocefalia secundária associada à meningite bacteriana. Avaliações realizadas pela odontologia e cirurgia bucomaxilofacial não evidenciaram cáries dentárias, periodontite ou gengivite. A imagem por difusão realizada no terceiro dia mostrou sinal de alta intensidade nos ventrículos laterais, compatível com pus intraventricular, que estão sendo apontados pelas setas amarelas da imagem. Os sintomas do paciente, incluindo febre, cefaleia e desorientação, apresentaram melhora significativa após a derivação ventricular externa, a utilização do DVE. A tomografia de crânio, no 17º dia, revelou discreta retenção de líquido no ventrículo lateral direito. No entanto, diante da melhora do estado geral, o catéter do DVE foi removido no 18º dia. A imagem de acompanhamento por difusão realizada no 93º dia confirmou a resolução do pus intraventricular. No entanto, o aumento dos ventrículos laterais e um leve sinal elevado ao redor do ventrículo lateral direito persistiram, que estão sendo indicados pelas setas verdes. A sequência FLAIR revelou um estreitamento do corno inferior do ventrículo lateral direito, sugerindo a presença de aderências, que está sendo indicado pelas setas laranjas. Assim que o paciente foi internado no primeiro dia, foi administrado 2 antibióticos, o meropenem e a vancomicina. São 2 antibióticos potentes e eles são chamados de amplo espectro porque eles agem contra muitos tipos diferentes de bactérias. E nesse caso foi importante porque ainda não tinha sido detectado qual bactéria estava causando infecção no paciente. Além desses 2 antibióticos, também foi administrado a dexametasona, que é um anti-inflamatório. E nesse caso ele ajudou a reduzir o inchaço e a inflamação no cérebro, que também poderia ser muito perigosa na situação em que o paciente se encontrava. O objetivo da dexametasona é proteger o cérebro contra danos maiores enquanto os antibióticos faziam efeito. No terceiro dia, os médicos fizeram uma técnica que se chama IVD, que é a sigla para drenagem ventricular externa, e ela funciona da seguinte maneira. Colocado um tubo bem fino, que é o catéter, dentro do cérebro, na parte chamada ventrículo lateral, onde fica o líquor, que é o líquido que protege o cérebro e a medula. Então, esse líquido, ele estava infectado, e foi necessário drenar ele para tirar a infecção. E com isso, acabar diminuindo a pressão da cabeça e também coletar uma amostra para análise. Com essa amostra sendo coletada, ela ajuda os médicos a identificar exatamente qual bactéria que está causando o problema e escolher um melhor antibiótico. O tratamento com antibióticos ele foi ajustado conforme a evolução do paciente. Então, a vancomicina ela foi mantida até o 21º dia, porque ela ainda era necessária para combater a infecção. Já o meropenem ele foi suspenso no 10º dia, porque ele provavelmente já não estava mais cumprindo seu papel e os exames mostraram que não era mais necessário. Depois disso, os médicos começaram a usar outro antibiótico, que é o cefepime, que foi iniciado após o 21º dia. E a escolha dele foi feita porque o paciente ainda estava com catéter EVD no cérebro e o cefepime ele consegue penetrar melhor no líquor, que é onde estava a infecção. No total, o tratamento antimicrobiano durou 52 dias, o que mostra que foi uma infecção bem séria que exigiu um cuidado mais prolongado. No 22º dia, o paciente precisou fazer um novo IVD, ou seja, foi colocado novamente o catéter no ventrículo para continuar drenando o líquido e controlar a infecção. Já no dia 55 de internação, foi feita uma ressonância magnética que mostrou que o pus já tinha desaparecido, o que foi um bom sinal. Mas ainda havia hidrocefalia, que é o acúmulo do líquido no cérebro, e a inflamação perto dos ventrículos, indicando que o cérebro ainda não estava totalmente recuperado. Com a melhora contínua no dia 56, os médicos conseguiram retirar o EVD de forma definitiva. O paciente continuou a se recuperar e no dia 68 de internação ele recebeu alta em condição estável, o que mostra que ele já estava fora de risco.
E por fim, no dia 93 de internação, foi feita uma nova ressonância que confirmou que o pus tinha sumido. Mas ainda havia algumas aderências, né, algumas cicatrizes internas e hidrocefalia residual, ou seja, ainda restava um pouco de acúmulo de líquido, mas que provavelmente não era mais perigoso. Um dos aspectos mais importantes nesse caso foi a piora progressiva do paciente, que mostrou que em apenas 2 dias de internação ele já tinha sinais claros de ventriculite piogênica. Então, essa piora ela aconteceu porque o líquor, que é o fluido que circula pelo cérebro e protege o sistema nervoso, ficou obstruído pelo pus, o que acabou causando a hidrocefalia, que é o acúmulo de líquido dentro do cérebro. Então, isso aumentou a pressão intracraniana e essa estagnação do líquor ele também fez com que a inflamação aumentasse e o pus continuasse se formando, agravando ainda mais o quadro do paciente. E a bactéria chamada Streptococcus intermédios, que causou essa infecção no cérebro, normalmente ela aparece depois que a pessoa tem um abscesso, que é um tipo de inflamação com pus, no cérebro ou em qualquer outra parte do corpo. Mas nesse caso, os médicos eles não conseguiram encontrar de onde veio essa bactéria. Ela apareceu no sistema nervoso sem que houvesse um local óbvio de origem. Mesmo assim, o tratamento deu muito certo porque os médicos agiram rápido. Eles colocaram o catéter para tirar o líquido que estava com pus e ajudou a diminuir a pressão na cabeça, controlou a infecção e evitou que o quadro piorasse. Então esse cuidado que tiveram desde o início, ele foi muito importante para que o paciente conseguisse se recuperar bem. Esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada por assistir até aqui.